alegria. Boa noite, Gi. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Silene, ô povo santo, Eliane, Carmen, Suzy, que alegria te ver. Gente, dá vontade de falar com cada um, né? Rafaela, Ricardo, Elba, Ivone, Dalvinha. Olha a Dalvinha, gente. Então, eu pensei realmente vai ser uma noite mais de partilha, nós vamos partilhando, graças a Deus nós estamos chegando assim, né, no caminho formativo, nós já estamos mais lá do que para cá, já estamos chegando realmente o processo de conclusão na vida desses nossos irmãos no sentido dessa etapa, né, que é a etapa do discipulado. Então, nós vamos partilhando. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colaboração, nós vamos fazer assim. Você vai guardar e nós vamos dar um momento para você digitar ou você dizer assim, eu quero fazer uma pergunta, mas isso lá, quando nós já estivermos um pouco avançado, a gente vai dar esse espaço. Pode ser assim? Qualquer coisa você anota, não deixe com que, não tenha vergonha, anote, isso é importante, e mais à frente a gente abre um espaço para esse momento. Não se preocupem que nós vamos ter coisas bem práticas lá no final, certo? Datas, vamos conversar bastante. Mas nós vamos começar de uma maneira, se eu souber apresentar, né? A apresentação feita, se eu souber colocar aqui. Diva, você quer que eu coloque? Por favor, Roseli, coloque. Gente, a Roseli está aqui conosco, viu? Aí você só vai falando. Com certeza. Aí você só vai falando quando você quer aqui. A Roseli, ela é da assistência local, do setor comunidade. E graças a Deus que ela está aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Givanilson, né? Estou aqui na assistência local. Acho que a maioria, pelo menos eu acho que eu conheço todos. Né? Estamos ajudando no setor comunidade, setor caro para nós, né? E Roseli tem que ir do início, está na última. Isso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo, sobre o caminho das primeiras promessas dos nossos irmãos, né, que são do ano de 2020, mas vão se consagrar em 2021, né? Os nossos estatutos, eles vão dizendo assim, no artigo 14, após o tempo do discipulado e tendo frutificado em sua vida espiritual, comunitária e apostólica, o irmão, ele solicita à comunidade, na verdade, o pedido, né? Pedido da sua consagração. E aí nós estávamos vendo que no início dos nossos estatutos vai nos lembrando qual é a nossa missão. Não precisa ligar os microfones, mas vamos ler juntos qual é a nossa missão. Nossa primeira missão é nossa fidelidade. Todo mundo está visualizando? Então, vamos tentar ler. Agora, nossa primeira missão é nossa fidelidade à nossa forma de vida comunitária e à nossa missão comum. Então, a primeira missão que nós temos como comunidade não é o objetivo de uma vida consagrada por consagrada, mas a nossa primeira missão é a fidelidade à vida comunitária. Olha que beleza! A primeira missão de um irmão consagrado na comunidade aliança é a missão da vida comunitária. E é lógico, se ele vive bem a vida comunitária, ele vai viver muito bem a dimensão comum. Nós existimos para quê? Para evangelizar. Nós existimos para quê? Para fazer Deus conhecido aos homens. Mas isso é na boa vivência do corpo comunitário.
Então, para nós, o corpo comunitário, ele precisa ser o que diz o artigo 14. Eu não coloquei aqui na apresentação 14, quem quiser anotar, é o que fala que, depois do tempo do discipulado, olhando que o discípulo ele tem frutificado na vida espiritual, na vida comunitária e apostólica, ele está preparado para fazer o seu pedido à comunidade. Por quê? Porque essa dimensão comunitária para nós, ela não só é um encontro de segunda e sexta-feira, ela é a nossa vida. Podemos ir, Roseli. Nós nos consagramos para quê? Me responda aí. Para que nós nos consagramos? Nós nos consagramos, nós podemos ter várias definições porque nós nos consagramos. Mas, leiamos juntos, para nunca mais a gente esquecer disso, ou para a gente lembrar dos nossos discípulos. Nós nos consagramos para vivermos o caminho de configuração a Cristo. E é o Cristo que é pobre, o Cristo que é casto e o Cristo que é obediente. Todos nós nos consagramos para viver um caminho de configuração a Cristo. Aí lembre dos seus discípulos. Os nossos irmãos estão nesse caminho de configuração a Cristo, nesse caminho de pobreza, de obediência e de castidade. Por quê? Porque o que é o Evangelho? O que é a vida consagrada? O que é ser discípulo de Jesus? O que é ser apóstolo do Senhor? O que é a comunidade Shalom? Se não for em uma configuração a Cristo, na dimensão de pobreza, de obediência e de castidade, a nossa consagração ela fica sem forças, fica sem sentido. Então, aqui está o motivo de pedirmos as primeiras promessas. Aqui está o motivo, gente, de nós conversarmos esse tempo, de nós conversarmos entre nós, equipe de formação, de nós conversarmos entre nós nos acompanhamentos, com os formandos, a pobreza como comunidade. Aí aqui entra várias coisas. A pobreza como comunidade aliança. A gente vai para a comunhão de bens. A gente vai para os 5%. Mas nós também podemos ir para tantas outras coisas, que às vezes vai nos perdendo, né? Questionar ou levá-los a ser questionados. A castidade, mas a gente vai pontuar melhor depois, e a própria obediência. Se o discípulo não está vivendo isso, é quase difícil, depois que se consagra, ele queira viver. Né? Nós sabemos que o tempo do P1 ao D2 é um tempo de forjar mesmo no irmão os alicerces do carisma. E nós sabemos que tudo parte dessa configuração a Cristo. Tudo parte desses 3 conselhos evangélicos. Tudo. A vida espiritual, a vida comunitária, a doação, não o apostolado, tudo parte disso aqui. Às vezes, o ponto da pessoa não servir apostolicamente, talvez o engodo dela está na obediência, ou na falta de castidade, ou na falta de pobreza. Talvez a pessoa que tem aquela dificuldade na vida fraterna, a gente acha que é a vida fraterna pela vida fraterna, mas talvez está aqui, em um desses 3 pontos, porque esses pontos eles vão nivelar o nosso caminho de consagração em tudo. Em tudo. Hoje o evangelho é oportuno para nós, né? Bem-aventurado, já começa a primeira, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então é oportuno para nós essa configuração a Cristo. Pode ir, Roseli. E aqui, né, pegando o que nos diz mesmo a intra de formação sobre o tempo das promessas temporárias, que é o tempo das primeiras promessas ali, uma coisa ou outra, mas nós sabemos que a formação inicial vai até o nosso T5, né, até a nossa consagração definitiva. E as promessas temporárias vai dizendo que nós precisamos crescer nesse amadurecimento vocacional
espiritual e humano. Aí eu lembro de novo os estatutos, artigo 14. Após o tempo de discipulado e tendo frutificado, olha que palavra bonita, e tendo frutificado em sua vida espiritual, comunitária e apostólica, o discípulo pode pedir as suas primeiras promessas. Após esse amadurecimento nessas três dimensões aqui, vocacional, espiritual e humana, nós vamos entendendo que a pessoa ela dá passos e está dando passos para a sua vida consagrada. Aqui também nesse tempo é um tempo de nós analisarmos a vida apostólica dos nossos irmãos, de nós voltarmos, né, como já falamos, sobre a radicalidade evangélica, principalmente naqueles 3 pontos da pobreza, obediência e castidade, e os compromissos vocacionais mesmo, né, os compromissos vocacionais que está na dimensão de eventos, que estão na dimensão de... Hoje é lógico, já tem o setorial, mas esse tempo de pandemia a gente não teve, mas D2 tem setorial. São os compromissos vocacionais, as vigílias é um compromisso vocacional, e assim vai. Então é bom a gente ir analisando tudo, né? Podemos passar. Só um pouquinho, gente. Vocês sabem, né? Ao vivo é assim, a internet do outro, muitas vezes. Viu, Roseli? Aí nós vamos entrar em alguns critérios mesmo, né? São critérios que a gente, nesse tempo de D2, a gente traz mesmo para a gente pontuar para o irmão que está pedindo realmente as suas primeiras promessas. A primeira dimensão espiritual. A dimensão espiritual, nós sabemos que ela é uma dimensão de testemunho, né? Quando a gente vê a vida dos santos, quando a gente vê no corpo da nossa comunidade, quando a gente se depara também com a nossa vida. Nós não precisamos ficar pontuando quem reza ou quem não reza. A gente vê, porque vida espiritual se traduz em testemunho de vida. Vida espiritual se traduz em coerência de vida. Uma pessoa que reza, a gente vê pelas escolhas, nós vemos pelos frutos, nós vemos pelos conselhos evangélicos, nós vemos pelas posturas apostólicas, nós vemos pela dor, muitas vezes, ou pela alegria na distribuição, no devolver a Deus o que é de Deus, pela comunhão de bens. Nós vemos pela pessoa que vai se tornando próxima através de expondo a sua vida, a sua fraqueza, no sentido de, muitas vezes, fazer pedidos no corpo comunitário, mas é preciso a gente estar atento a essa dimensão espiritual. Porque, às vezes as fantasias, às vezes, né, assim, vai nos roubando mesmo do que é uma vida espiritual encarnada. A vida espiritual se traduz no testemunho de vida. E aqui, né, na vida espiritual não se avança sem disciplina. É muito importante para nós, não é cobrar do formando se ele reza 7 dias, mas é a dor de não rezar os 7 dias. A dor de não rezar os 5 dias da semana. A dor de não rezar, e às vezes passa assim semanas, meses, um dia sim, um dia não. Às vezes em um mês 2 vezes reza, e não tem dor, e não tem sofrimento. Então, como é que essa pessoa vai avançar numa vida consagrada, se a vida hoje que eu digo, não é só hoje da pandemia, hoje que eu digo é nesses 4 anos conosco, esses 4 anos da formação inicial, como a gente costuma falar, né? O formando que não foi avançando na vida espiritual, não foi crescendo um ano após o outro, e a gente foi levando com muita paciência, foi conduzindo sabendo que talvez ele ia crescer, mas já tem conosco quase 4 anos. Então, a gente precisa também levar em consideração isso aqui.
A vida de eleito é uma vida cheia de sentido. Gente, vida consagrada sem sentido não é vida consagrada. Não é vida consagrada. Nós passamos por momentos difíceis na vida consagrada, mas às vezes a pessoa está dentro da vida consagrada, mas os anos que estão tentando mais sem sentido, é só dor, é só sofrimento, é só o que é que eu estou fazendo aqui, o que foi que eu fiz da minha vida. Não, a vida consagrada ela é recheada de sentido. Ela é cheia de um vigor, de uma alegria, de uma pertença. E isso nós vemos na tradução da dimensão espiritual. E aí entra a dimensão vocacional. Como é que está a vida apostólica dos nossos formandos? Não só porque nós vamos responder um parecer, mas nós, formadores, precisamos caminhar junto com o formando a nível apostólico. E como é que tem sido a vida apostólica dele? Eu estou perguntando aqui como é que tem sido, não é se ele está mudando de ministério, se ele está gostando ou não. É se realmente tem gerado frutos na vida dele. Se você consegue, formador, perceber que aquele apostolado, mesmo formando não gostando, mas tem gerado frutos, frutos de conversão, frutos de obediência, frutos de adesão à vontade de Deus. Está aqui o movimento salvífico de Deus como dimensão vocacional para nós, muitas vezes é estarmos em um ministério que nós aparentemente não estamos bem, mas tem gerado frutos. A comunidade pela necessidade nos coloca, a comunidade pela necessidade discerne, mas o que vai valer aqui é como nós acolhemos também. Então é bom. E se não tem gerado frutos, aí é o momento da gente dialogar mais, aprofundar, ver se realmente não é o tempo de outra coisa, e assim vai. Mas agora a dimensão é essa. Como é que tem sido a vida apostólica do nosso formando? Por exemplo, fazer diálogos com os coordenadores de ministério dos nossos formandos, gente, é muito importante. Eu sei que agora nós estamos conversando em um caminho de quase reta final, mas é muito importante nós dialogarmos com os coordenadores apostólicos ou de ministério. Como é que está o fulano? Ele é presente, é participativo? Porque aí nós vamos com muitas mãos tocando a mesma pessoa. Está dando para entender? Faça um sinal aí. Estou sendo muito rápido, dá para anotar quem está anotando, né? Ok. E, é um tempo favorável de perceber a construção do tempo de Deus na vida do nosso formando. Para todas as coisas, a palavra de Deus nos diz que há um tempo. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo de estarmos nessa célula comunitária. Talvez breve você vai ser formador de P1, né? Você deixa esses meninos aí que já cresceram, que já estão comendo feijão e arroz, e vai pegar outra célula comunitária de Silene, de 70, né? Então, brincadeira, gente. Mas é o tempo de Deus que nós precisamos entender na vida do formando. Aqui eu quero abrir um espaço, quero ir para a intercessão, a Claudinha. Vai. Eu estou precisando da coordenadora geral da intercessão. Ó. Ótimo, gostei. Guarda aí. Então, gente, eu queria abrir um espaço aqui. Às vezes, os nossos discernimentos, eles padecem porque nós nos envolvemos muito. E não tem como não se envolver. Não tem como não se envolver, mas entendamos. Um discernimento, ele precisa ter o caráter de distância, senão a gente não consegue discernir a vontade de Deus na vida do formando. Porque o formando para nós, ele não é um nome, ou ele não é apenas o formando, ele tem um nome, ele tem um posto, ele tem muitas coisas. Ele tem uma história, ele tem lembranças como ele chegou na célula comunitária, como ele hoje está na célula comunitária, e nós não podemos esquecer isso, é verdade.
as quedas do formando e nós ficamos ali, a abertura que ele teve conosco, o caminho maravilhoso que nós trilhamos, as dores e as noites que você não dormiu por conta desse abençoado, tudo isso é verdade. E a gente se envolve. Mas na hora do discernimento nós precisamos entender uma coisa. Qual é o tempo de Deus na vida desse filho? O tempo de Deus. Como, graças a Deus, nesses últimos anos, Deus tem me botado nessa dinâmica de discernimento, seja na dimensão do engajamento, seja no setor comunidade, mas uma das coisas que eu tenho, assim, aprendido mesmo, né, que o tempo nos ajuda, é distanciar um pouquinho, senão eu não consigo discernir. Porque os afetos vão falar, o carinho vai falar, muitas coisas vão falar. E eu não estou dizendo que deve excluir, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não se deve excluir, mas nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus muitas vezes não é o meu, e muitas vezes não é o tempo do formando, e muitas vezes é o nosso tempo junto. O de Deus é o meu e é o do formando. Então nós precisamos estar atentos a esse movimento. Pode ir, Roseli. E o autoconhecimento. Gente, nós precisamos pelo menos de um pouquinho de autoconhecimento para que os nossos formandos dêem o passo nas primeiras promessas, né? E aqui envolve o que nós já conversamos. Mas eu faço questão de voltar aos estatutos, no artigo 14. Tendo frutificado na vida espiritual, comunitária e apostólica, o autoconhecimento na dimensão humana, na dimensão espiritual, na dimensão vocacional. Né? Esse tempo eu consigo enxergar que o meu formando foi se percebendo, e além de se perceber, ele foi dando passos. Né? Não adianta a pessoa reconhecer que ela é ruim e permanece ruim. Né? A pessoa não presta e permanece não prestando. Não é isso. Ela identifica as mazelas e ela tem mudado de vida. Ela via que ela não conseguia perdoar, mas hoje ela já dá perdão, já pede perdão. Ela tinha uma inclinação muito grande nesse caminho. E hoje eu percebo ela mais inclinando para esse outro caminho. Então, além do autoconhecimento, nós percebemos realmente a condução concreta de Deus através da docilidade do formando. Por quê? Porque a vida consagrada é uma vida coerente. Não é carregar um tal de cordão branco no pescoço e porque todo mundo carrega, porque é legal, não. É uma consagração de vida. E aqui eu queria que todos olhassem para mim, olha. Aqui entra a nossa parcela como formação comunitária. Consagrar um irmão não é a comunidade, o conselho que vai consagrar. Não é o conselho geral que vai consagrar. O primeiro discernimento acerca desse irmão como consagrado está nele e depois nas suas mãos. É como se ele e você, ou melhor, como não? Como se fosse não. Ele e você é o primeiro conselho de discernimento. Então, nós precisamos estar atentos. Deus está consagrando essa pessoa. É verdade. Mas Deus está consagrando por causa de você. Formador comunitário que está dizendo, eu confirmo. E é belo isso daí. É belo nós percebermos. Mas eu não quero deixar gravado aqui. A vida consagrada é uma vida coerente. Nós precisamos ter coerência. Ninguém vai tocar numa pessoa perfeita, não, gente, para dizer agora o discípulo é perfeito. Mas ele está dando passos nos critérios espiritual, ele está dando passos nos critérios humanos, ele está dando passos nos critérios vocacionais, ele está dando passos nos critérios comunitários. É nesse sentido. Por quê? Porque nós sempre estaremos em construção. Sempre. Mas tem gente que parou. E nós não podemos fazer com que essa pessoa se consagre se nem ela parece que quer se consagrar. Então, aqui entra, nós não podemos
tomar a decisão de uma consagração se a própria pessoa está em dúvida, se a própria pessoa não sabe se é o tempo, se a própria pessoa... Não podemos. Nós podemos danificar a obra de Deus. É preferível tardar do que anteciparmos. É preferível. Pode ir, Roseli. Está terminando, viu, gente? Se tiver cansativo, já já a gente vai... Existem também os critérios na vida moral, né? Então, é muito importante para nós percebermos a vivência do nosso irmão em todos os aspectos. E no aspecto vida profissional. No questionário, se não tiver nenhuma pergunta sobre a vida profissional, mas não é se lá tem que eu devo aprofundar. Eu acredito que todos nós estamos aprofundando esses critérios. Se não, a partir de agora, por favor, aprofunde a vida profissional. Como esse irmão no trabalho, quais as dificuldades que ele tem, com quem ele trabalha, quais os benefícios, o que o trabalho tem deixado na vida dele, o que ele tem construído no trabalho é importante. Nós estamos lidando com a pessoa inteira. Não é uma pessoa só nas dimensões se apostolicamente está dando frutos, se me pede dispensa, se vive a fraternidade, e na vida profissional. Essa parte da vida moral, eu acredito que todos nós sabemos que na vida consagrada há impedimentos. E um dos pontos de impedimentos para uma vida consagrada é a vida moral. A vida moral é impedimento para uma vida consagrada. Então, nós precisamos tocar na vida profissional desse nosso formando. A outra coisa é nos relacionamentos, né? Seja de namoro, seja... Bora focar no namoro, né, que a gente botou aqui. Então, nós precisamos tocar nos relacionamentos, mas especialmente aqui, agora, no namoro. Como é que tem sido? Ah, mas a pessoa é da comunidade. Sim, nem por isso ela deixa de ser gente. Nem por isso ela deixa de ter fraquezas. Mas nós... Ah, mas não é minha formanda, é só ele. Mas eu me preocupo com a vida dele. E me preocupando com a vida dele, conservando a vida dele, eu também estou sendo canal de graça na vida dela, que não é minha formanda, ou que nem é da comunidade, ou vice-versa, mas só para a gente entender. É muito importante nós aprofundarmos. Eu não sei, eu acho que eles namoram direitinho, acho não. Ou sabemos ou não. Meu formando, eu estou aqui. Não é para a gente fazer assim, gente. É assim, assim, assim. Não. Como é que está? O caminho, o relacionamento de vocês, como é a verdade, a transparência. Vai pelas virtudes. Como é isso? A tolerância, a prudência, a castidade. Vai pelas virtudes, pelo caminho. Né? Estão rezando no tão. Porque às vezes a gente pergunta assim, vocês estão rezando? Estamos, ótimo. Não. Meu filho, porque meu povo, às vezes as pessoas só precisam da palavra de sabedoria para abrir o coração. E dando a palavra de sabedoria para abrir o coração, Maria, ela é capaz, aí ela abre a vida dela. Né? Então nós precisamos pontuar, tocar mesmo, né? Porque às vezes vai se confundindo um pouco esse caminho do namoro, sabe? Mesmo no corpo da comunidade, mesmo os nossos formandos sendo discípulos, vão se confundindo. Vai para a vigília, eu posso ir dormir na casa dela, ela pode dormir aqui em casa? Não pode. Gente, a carne é fraca. A carne é fraca. E nós precisamos ser, como a palavra de Deus diz, mais prudentes, bem mais prudentes do que as serpentes. Né? Ah, mas nunca aconteceu nada. E nem é para acontecer. Por isso mesmo. Né? Então, assim, nós precisamos auxiliar demais os nossos jovens, especialmente nesse caminho do namoro. E no matrimônio, né? O matrimônio também. Nós temos casos na nossa missão de Fortaleza de pessoas que, por um lado ou outro, ou a pessoa é da comunidade, o outro não é, e há um caso de separação, ou a pessoa já entrou
já era separada na comunidade, hoje é discípulo, então ela tem que saber que aquele matrimônio dela não vai ser nulo. Não há nulidade, melhor dizendo. Se não há nulidade, ela nunca mais vai poder casar. Mas se ela falar que não vai aguentar, ela não pode se consagrar. É impedimento. É impedimento. E eu gostaria que vocês aqui, se tivesse casos assim na cela de vocês, vocês precisam deixar o conselho ciente. Se há uma pessoa que é casada, ou melhor, é casada, né? Diante de Deus sempre será, mas o esposo ou a esposa não moram juntos, alguém já saiu aí, você precisa fazer essa pergunta direta a ela pessoa, certo? Se quiser, se para se consagrar, você sabe que você não vai poder mais casar, né? Você é ciente disso? Sou. Não sou. Não sei. Então não pode se consagrar, irmãos. Não pode, e nós precisamos estar cientes. Nós quem? A comunidade. A comunidade que é você, mas a comunidade que é um conselho precisa estar ciente desse caso. Por quê? Porque o matrimônio é um sacramento. E como sacramento que é o matrimônio, nesse caso, é impedimento de vida consagrada. Se a pessoa, nesse caso, não sabe se, eu não sei, estou em dúvida, eu estou falando de uma pessoa casada, que hoje, por alguma circunstância, assim vai, não está com o marido ou com a esposa, né? Então é impedimento. Deu para entender? E também nós aprofundarmos, eu só dei um ponto, mas aprofundarmos o matrimônio, como é a relação entre ela e o seu esposo, a relação com os filhos, a casa, para a gente sentir se realmente essa pessoa está em condições, ou se uma consagração vai ser mais um prejuízo para ela do que um caminho de configuração a Cristo, ser um caminho de peso tão grande que talvez não seja nem tempo dela se consagrar. Então, nós precisamos entender os filhos, ela, né? Então, como é que eles estão? E aí entra na dimensão financeira, na dimensão... Tudo, gente. O nosso formando, ele é um em casa, no trabalho, na cela, em todas as dimensões da vida dele. Roseli, pode passar. Aqui nós temos a maturidade humana, né? Dentro da maturidade humana, nós sempre falamos disso aqui, ó. Relacionamentos, vivência da sexualidade, pecados que agravam a castidade, seja no namoro, ou seja, pecado de masturbação, tanto em homens como mulheres. Eu sei que a gente sabe disso, mas eu prefiro deixar cada vez mais claro, e homossexualismo. Essas situações aqui é impedimento de uma consagração? Sim e não. Ok? Mas eu vou explicar. Os relacionamentos na maturidade humana, eu não estou dizendo só de coisas ruins, não. É porque quando a gente lê da masturbação para baixo, é como se tudo fosse ruim, né? Os relacionamentos é coisa boa. Né? A nossa relação com Deus e com os outros, a gente sabe o quanto isso é bom. Mas nós precisamos sentir também, né? Porque às vezes os nossos formando por um espaçozinho na vida deles chamado apego ou uma carência, eles podem levar a muitas lacunas na maturidade humana. A pessoa ela pode abrir um espaço dentro dela por causa de uma coisa. Apega a uma pessoa, e ali naquele apego vai abrindo espaços dentro dela, e pode ir gerando muitas situações. Pode ir gerando um desvio na sexualidade, pode ir gerando pecados gravíssimos, que aqui está pontuado como na masturbação, como falta de castidade no namoro, e pode acontecer coisas piores ainda, né, na questão da homossexualidade. Então, nós precisamos, assim, nós precisamos estar bem atentos a esse ponto da maturidade humana.
A masturbação, ela pode ter acontecido de maneira pontual, mas aí eu queria mostrar para vocês quando é que a gente fala muito do vício, né? Vício da masturbação. Mas tudo é grave, gente. Tudo é pecado. Mas quando há uma questão pontual, e que o formando, por conta do autoconhecimento que a gente já falou lá atrás, ele vai se percebendo que quando ele está mais estressado, isso acontece. Ele vai se percebendo quando ele está, não sei, vai acontecendo, pontual. Mas quando ela é vício, ela pode ser diária. Ela pode ser tantas vezes na semana. Ela pode ser tantas vezes e já vai acontecendo mesmo durante o mês. Vício é impedimento de uma consagração. Deu para entender? Quando ela é vício, quando ela já tem aquela constância, eu não estou dizendo que é uma constância de todos os dias, não, mas pode ser um vício que já aconteça uma vez por semana. Mas o formando ele não deixa que uma vez por semana acontecer. 5 vezes por semana. E assim vai. Ele já é um caráter mesmo de impedimento. E aqui não tem nem o que se falar no namoro, né? Porque nós nos consagramos para quê? A minha pergunta lá no início. Nós nos consagramos para quê? Para nos configurarmos ao Cristo que é pobre, obediente e casto. Então, a castidade no namoro não tem o que se falar, né? Mas aconteceu uma vez. Foi pontual? Ou foi aconteceu e acontece? Né? Então, nós precisamos estar atentos. Homossexualismo, eu acredito que... Agora, tudo isso, gente, está no catecismo, né? O catecismo, ele fala desde os relacionamentos ao homossexualismo. Então, esses 5 pontos que nós estamos falando da maturidade humana, nós encontramos no catecismo. E o homossexualismo, nós sabemos que temos que ajudar a pessoa, temos que permanecer acompanhando a pessoa, mas não tem condições de dar passos na consagração antes de tratar isso daqui. Então, esses pontos, eles precisam ser bem trabalhados mesmo, nesse tempo do discipulado, ou fora da comunidade, e depois dar passos numa consagração. Mas não tem como. Eu queria beber só um pouquinho de água, como é que a gente faz? Olha, 1 minuto, né? Eu falo assim com vocês porque eu estou me sentindo em casa, viu? Eu me sinto muito partilhando com vocês, né? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, enriquecer, só não faça perguntas. Perguntas ainda não. Mas fazer alguma partilha, enriquecer, ou dizer se está entendendo, se o caminho é esse. Ou não precisa falar não, também. Sim, Givanilson. Givanilson, está me ouvindo? Estou sim. Sou Eliane. Eu sei. Achei muito, achei muito importante você colocar isso aí, porque eu estava me lembrando dos congressos de família que a gente já participou, né? Quando tem. Foi colocado que ter muito cuidado no acompanhamento, porque esses vícios, né? Ver se o formando está evoluindo, porque, por exemplo, às vezes diz, tem queda na castidade, né? Esse tipo de coisa. Não, mas ele já vai casar, fulano já vai casar, aí resolve. Casamento não resolve, eu vou utilizar o termo que foi colocado lá no Congresso, né? Casamento não resolve perversão sexual, não resolve, ou seja, vícios, não resolve. Ele continua, os vícios, ele continuam. Claro que a gente sabe que Deus vai curando e tudo, mas
é com o tempo que a pessoa vai evoluir, né? Achei muito interessante isso aí, essa colocação. Sim, Então, sim. o casamento não resolve. O que vai resolvendo mesmo, como você disse, é o formador, a pessoa, em oração, em acompanhamentos, aí vai evoluindo o quadro, né? Só essa colocação. Amém, amém, amém. Comungo perfeitamente essa sua colocação. Para a gente concluir essa parte aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. O formando, ele é nosso. E se a gente vê que ele precisa de um caminho de cura, vamos ministrar cura. E vamos também lançar ele e dizer, meu querido, fale com seu formador pessoal. Fale. E na próxima acompanhamento, gente, um formando que está com alguma coisa dessa na maturidade humana, desde a vivência da sexualidade, que está um pouco... Aqui eu nem botei internet, né? Porque nós já sabemos que, pelo amor de Deus, às vezes nós já temos formando que está com vício na internet. Vício é vício. E nós precisamos estar atentos a isso. Né? Que não reza porque é 24 horas na internet, é a noite toda, é a manhã toda, é a tarde toda, mas não tem tempo para as dimensões mesmo de cultivo de uma vida consagrada em Deus e assim vai. Então, na verdade, só fechando, nós temos a formação pessoal, mas nós, como formadores comunitários, somos mãos a tocar o nosso formando em relação a isso. Né? Se nós não queremos aprofundar tanto, e é bom que não, mas nós não podemos deixar de tocar e de lançar na formação pessoal. E ele precisa aprofundar. Se o formador não estiver fazendo isso, alguém tem que fazer, e esse alguém é você. Né? Esse alguém tem que... Porque se lá não faz, aí vamos mandar para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Não, gente. Sobre nós há uma autoridade. Em nome de Jesus. E vamos ministrar cura, libertação. Vamos fazer ele ler também. Nós temos muita coisa boa. Dicas de como superar tudo isso daqui, de como fazer um caminho de cura. Né? Então, assim, é um processo lento, mas a diferença está. O meu formando está no processo crescente de libertação, de cura, ou ele está estagnado, ou ele está do mesmo jeito do postulantado ou piorou. Porque se ele estiver, será se ele tem condições realmente de dar esse passo? Ok, né? Vamos lá, Roseli. E também nós temos a saúde. A saúde também pode ser impedimento com a vida consagrada. Né? Então, a saúde comprometida que vai fazer com que a oferta da pessoa de vida não aconteça, se isso não vai gerar, não tem impedimento. Aqui a questão física é o mínimo, porque a questão física não é impedimento de uma vida consagrada, não é. Mas eu botei aqui os três pontozinhos da saúde mesmo. A saúde física, emocional e psíquica. Então, a saúde física não é impedimento. Uma pessoa que tem situações, pode sim. Né? Se ela tem condições de ofertar a vida, seja sem condições de sair de casa, mas ela pode ofertar a vida, ela pode se consagrar a Deus, sim. Né? E fazer com que da intercessão de casa, aconselhamento de casa, e aí vai. Emocional, ok. Mas nós precisamos entender, são tantas doenças nesse tempo, né? Que aqui eu não estou falando de uma ansiedade, aqui eu não estou falando de uma depressão, não é isso não, gente. Senão quem ia se consagrar a Deus, hein? Quem era? Que comunidade seria essa? Porque sem condições. Mas a vida, a saúde psíquica, ela pode realmente, o emocional, aqui está no campo espiritual e aqui está no campo mesmo, mas a saúde, alguns tipos de doenças é impedimento de uma vida consagrada. Eu só vou citar uma, mas a gente pode depois, no particular, ou com o Renato, ou com o coordenador do colegiado, do setor, a gente pode aprofundar. Mas a esquizofrenia é impedimento de uma vida consagrada.
Há diferença quando a pessoa já está consagrada e descobre, e há diferença quando eu estou no D2, no vocacional, no P1, e descubro. Ponto. A gente... É isso. Mas uma pessoa que está com depressão, pelo amor de Deus, não vamos levar isso daqui a achar que ela não pode se consagrar. Né? Nessa pandemia, quem não teve ansiedade, quem não teve algum transtorno desse, pelo amor de Deus, uma insônia, a pessoa está com insônia e agora não pode se consagrar. Não é isso que a gente está falando. Né? E assim vai. Ainda temos, Roseli. Pronto. Resumindo tudo o que nós conversamos, nós podemos resumir nesses 4 pontos. O resumo, o nosso discernimento de discípulo para primeiras promessas. Nós não podemos deixar de pontuar o olhar a pessoa, aquele nosso formando, ele é uma pessoa inteira, e nós precisamos pontuar isso e ver mesmo a sua dimensão, se vive bem como pessoa, se vive bem como filho de Deus, se encontra aí bem. A dimensão vida fraterna é a dimensão comunitária aqui. Como é ele na dimensão comunitária? Como é o nosso formando? Ele colabora ou ele não colabora, ou ele não... Como é esse formando no corpo comunitário? E a saúde mesmo, a saúde aqui nós já pontuamos, né? É a saúde no sentido mesmo, ele tem condições, ele tem saúde para dar esse passo, e por fim, que não é o menos importante, é a identidade vocacional, né? Não tem nem o que se falar sobre isso. Identidade vocacional que nós não podemos deixar de dizer também que o tempo vai nos ajudando a crescer na identidade vocacional. Mas uma pessoa que vai se consagrar, que pede consagração, e não tem a dimensão do que é que ela está fazendo da vida dela, sem condições. Ele tem mais ou menos, assim, gosta de algumas coisas, mas outras ele diz que não tem condições. Nós já pegamos pessoas no caminho da consagração dizendo que reciclagem jamais. Então, não tem condições. Né? Pessoas dizer que certas coisas da comunidade não vou, não faço. Por exemplo, formando já no caminho da consagração mesmo, chegando no D2, dizendo que nunca fiz comunhão de bens, e chegou até o D2. Nunca fiz, não vou fazer, não concordo com isso. Gente, não tem condições. Porque a comunhão de bens, ela é para nós, aí eu vou lançar ela naquilo que eu já falei. Ela está no conselho evangélico, porque eu me consagro. Na dimensão da pobreza. Ela está lá. Ela não é fazer por fazer. Ela é uma dimensão de conselho evangélico para nós, comunidade de aliança. E aí, nós não somos, ou nós somos o quê? Nós somos um exército, e não um hospital. Parece que essa frase veio de encontro à pandemia, né? Mas nós, comunidade, somos um exército, mesmo ferido, mesmo difícil, mesmo ali com algumas situações, mas nós não somos um hospital. Por exemplo, o fulano tem isso daqui na sexualidade, mas tem que ir. Fulano tem essa dimensão da vida comunitária, o bichinho, mas tem que se consagrar. Fulano não tem condições de saúde, mas é só isso. Oxe, nós não somos um hospital. Fortaleza é cheio de hospital. Nós somos um exército, gente. É importante, nós entendermos esse resumão, nós entendemos tudo que a gente conversou até aqui. Amém? Aqui eu vim trazer mais critérios, conceitos, e agora nós vamos para algumas orientações práticas.
E depois desse momento, a gente vai se abrir às perguntas, a interação mesmo. Olha que coisa, olha, eu vou lendo e conversando com vocês, mas vou ser breve, porque eu quero dar um espaço para vocês. Nós precisamos colocar no nosso parecer elementos novos. Gente, eu queria pedir a vocês aqui mesmo, olhem para mim, depois vocês escrevem, eu vou deixar aí. Olhem aqui todos para mim, por favor. É muito doloroso quando a gente lê o questionário do formando e nós formadores copiamos o mesmo, do mesmo jeito, a mesma resposta. Ou mudamos 4 palavras. Meu Deus do céu, é como a impressão que se tem é como se a gente não acompanha. Só acompanha para responder o questionário. Parece que não vê a vida da pessoa que esteve comigo durante não só esse tempo de pandemia, não só esse ano de 2020, mas está comigo. Está na célula comunitária. Se eu mudei de célula comunitária, quando eu recebi um pastoreio do formador sobre os formandos. Então, coloque elemento novo. O que é elemento novo? Lá na dimensão da pobreza, o formando diz, eu vivo bem. Primeiro, ajude o seu formando a botar respostas claras. Imagine uma resposta clara, gente. Imagine você pegar um questionário de um formando que não é seu. E está lá, pobreza, eu vivo bem. Diga o que é bem. Diga o que é bem na obediência. Porque vivo bem não me disse nada. Imagine que nós vamos pegar um questionário que não é meu formando. Tente pegar o questionário. Aí já eu dou as outras dicas. Mas nós precisamos colocar elementos novos no nosso. Percebo que esse formando tem crescido, mas ele tem isso. Ou ele já cresceu nisso. Percebo que elementos novos no nosso parecer. Aí, não sei se as coisas novas que vêm vindo, eu vou dizendo logo, senão eu vou esquecer, né? Mas o retiro pessoal, motivar um retiro pessoal para responder o questionário, motivar de 1 dia, de 2 dias. Ah, mas como eu vou fazer retiro? Graças a Deus, a partir de sábado, a Capela de Fátima e a Capela do Shalom da Paz vão retornar. Vão retornar ao Santíssimo 24 horas. Manda os nossos formandos depois já se programarem e fazer retiro pessoal para responder. Gente, 1 dia de retiro pessoal e mais um tempinho, ele consegue responder o questionário. E é um questionário de promessas do para sempre da vida deles. Nós sabemos que, de acordo com os nossos estatutos, a comunidade ela discerne muito bem em todas as coisas. Mas o pedido das promessas definitivas, o pedido das primeiras promessas, é o pedido do para sempre da vida da pessoa. Quando a comunidade discerne que o Givanilson vai fazer suas primeiras promessas, a comunidade está dizendo que o Givanilson nasceu Shalom. E como ele nasceu Shalom, a comunidade já está dizendo ali, meu filho, daqui a 5 anos, nós queremos ver você pedir as promessas definitivas. E nós não vamos, entendam, eu sei que está sendo gravado, mas entendam o termo que eu vou usar. A comunidade ela não vai discernir como ela discerniu as primeiras. Ela vai, nas definitivas, confirmar o que ela discerniu nas primeiras. As primeiras promessas, o caráter dela é muito mais delicado do que as definitivas. Porque quando a comunidade disse para todos nós que estamos aqui, que nós somos Shalons, quando nós fizemos a tua primeira consagração, ela já foi dizendo, eu já estou esperando o teu questionário para as tuas promessas definitivas. E nós só vamos confirmar, porque nós já discernimos. Eu me fiz entender? Claudinha que gosta de escrever, eu me fiz entender? Então é muito importante esse retiro, gente. É muito importante motivarmos o nosso povo a parar, rezar 1 dia, 2. Obrigado, Claudinho. Então,
A partir de agora também nós já motivamos a equipe de formação. Quem é a equipe de formação? É tu e o teu assistente, ou tu e os teus assistentes. Alguns têm 2, 3, outros têm só você e mais um, e eu espero que ninguém tenha só você. Mas a equipe de formação já precisa se reunir. Reunir para quê? Isso mesmo, Claudinha. Reunir para quê? A primeira coisa é nós intercedermos pelos nossos formandos. A partir de agora, nós já precisamos nos reunir, gente. Reunir com mais tempo, mas fazermos reuniões frutuosas. Rezar pelos formandos e nós... Gente, bora conversar aqui. O Givanilson tem condições mesmo de pedir as primeiras promessas hoje na equipe de formação. Aí um diz tem, dois diz não. Por que tem? Por que não? Porque não é só tem ou não, não. Pontua ali o que tem que pontuar. Porque o que é que eu quero dizer? Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Tudo que tem só o meu olhar se torna pobre, se torna vazio, se torna muito pouco. E no discernimento de vida de consagração, nós precisamos ter vários olhares. E quem são os olhos? É a nossa equipe de formação. Dá para entender? É muito importante. Por que, fulano, tu acha que o Givanilson não tem condições de se consagrar? Às vezes é porque aquele formador, ele me detesta. Ele tem raiva de mim. Pode acontecer. É porque talvez ele não me conheça. E ele vai pontuar uma coisa que ele está vendo só por conta do olhar externo. E aí você pode dizer, não, mas não é assim. Ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E aí? E é bom, gente, a liberdade na equipe de formação. Não tenhamos uma equipe de formação que em tudo concorde com o meu pensamento. E nós, formadores comunitários, especialmente os comunitários agora, sejamos abertos. Aquele formador que está dizendo assim, perdão, mas eu não estou concordando. E rezem juntos, intercedam juntos. Se não calar, façam jejuns, façam rosários e depois voltem a conversar. Escutem, peçam a Deus uma palavra, mas não entre vocês. Nós precisamos entender uma coisa. Nós somos um corpo. E quanto mais o olhar do outro complementar o meu acerca do irmão, mais nós vamos estar dando um discernimento. Nós vamos estar dando um discernimento mais concreto da vida do irmão. Não vai ser o meu olhar sobre o irmão, vai ser o olhar da equipe de formação sobre o nosso irmão. Tá dando para entender? Então, a partir de agora, começar a se reunir, a interceder, entre vocês, também, e não tenhamos medo de levantar casos. Gente, essa pessoa sempre nos deixou com dúvida. Nós precisamos acompanhar logo, pontuar logo, interrogar logo, discutir logo, acompanhar logo. Não deixar que ela mande o questionário para a gente ver lá o que ela vai dizer. Pelo amor de Deus. E começar a se reunir. E eu tenho outra sugestão. Quando os formandos entregarem todos os questionários deles, como equipe de formação, vejam o que eles estão pedindo, vejam se condiz o que eles colocam, vejam. E como equipe de formação, vocês podem, junto mais uma vez, se reunir para estar ciente do... Não é só o formador comunitário dizer assim, não, ei, estou te ligando só para dizer que o fulano vai pedir, o fulano não vai, pelo amor de Deus. É uma equipe. Eu, formador assistente, sou responsável pela consagração desse irmão. Eu, formador comunitário, sou responsável pela consagração desse irmão. O confirmar da comunidade está na mão de vocês, a equipe de formação. Não é só do formador comunitário. Nós, a equipe de formação.
A data de entrega do questionário para o formando vai ser dia 10 do dia 10 a 20 de outubro. Eles vão receber para responder. E nós já podemos, a partir do início de outubro, começar a fazer os pareceres, porque nós não precisamos ter um questionário para fazer Ctrl+C ou Ctrl+V. O formador assistente pode preencher? Pode. Nessas reuniões, mas o que é que eu quero dizer? Vocês precisam ter muita unidade no que vocês estão conversando. Ter muita unidade. Se discorda, coloque lá, mas o formador comunitário também, no espaço que a ele compete. No final do questionário, ele também pode se expressar e os dois podem assinar. Pode. Mas, por isso que eu estou dizendo, a equipe de formação é a primeira a querer estar em comunhão. Perdão, mas eu ainda quero falar sobre isso, está me vindo ao coração. Nós precisamos entender que a consagração é uma batalha. Vocês confirmam? É uma batalha. É uma batalha para nós e é uma batalha para os nossos irmãos. E nós, como equipe de formação, precisamos, nesse tempo, já sustentá-los pela oração, pela intercessão, se reunir a equipe de formação só para interceder. Vai numa capela da comunidade de vida, quando já começar a ser liberado. Bora rezar para já ser liberado agora, né? Ainda esse mês. Vai numa casa, reza, intercede. Vai no centro de evangelização, intercede. Vai, não sei, quando começar a liberar, vai. Ou intercede pelos meios que nós temos hoje, né? Pela capela virtual. Mas interceder. Por quê? Porque é uma batalha para eles e para nós. A data para entregar os questionários e parecer ao coordenador do colegiado é até o dia 30 de outubro. 30 de outubro, você entregar o seu coordenador de colegiado, ou aqui no regional da Aldeota, entrega o coordenador do setor e esse vai entregar o Renato. Ok, gente? Os outros fica mais claro, porque aqui nós temos, não sei se todos sabem, mas aqui nós temos setores, né, que ligam ao único regional. Então, aqui se entrega ao coordenador do setor e ele entrega o Renato. Nos outros, o formador comunitário vai entregar ao coordenador do colegiado. E após esse momento, vai ser agendado, via coordenador de colegiado, um momento seu com o Conselho Regional ou com a Comissão de Discernimento. Então, você esse ano vai para o Conselho Regional, né, apresentar cada um dos formandos. Depois, aí essa data vai vir via coordenador de colegiado para você. Por que tudo isso nós temos que entregar até o dia 30 de outubro? Porque os conselhos regionais vão ter do dia 30 de outubro ao dia 1º de novembro, até o dia 10 para se reunir. E dia 10, esses documentos precisam estar todos na assistência local, porque breve, ali depois de uns 3, 4 dias, o conselho local vai se reunir para discernir a vida desses irmãos, e depois ele envia para a diaconia. Só para a gente entender. Primeiras promessas e definitivas, quem é que discerne finalmente? O Conselho Geral reunido. Mas passa por todas essas instâncias. A daqui vai ser, tipo, dia 14, se eu não me engano, de novembro, e ali serão 3 ou 5 dias de retiro. Nós vamos ver todos que os conselhos regionais viram, tudo que, por exemplo, a Eliana apresentou na cidade, a Dicilene apresentou lá na Parangaba, a Suzy apresentou lá em Pacajus, tudo que a Ivone apresentou para a Norma, peço perdão, aí o Ricardo apresentou lá na Partelândia também para a Tereza, a Gracilda ou a Camila apresentaram, Socorro, Eudes, todo mundo aí, né, dos irmãos de Celânicas, o Marcílio apresentou lá na Parangaba, tudo isso vai vir para a gente. Nós vamos ver um por um ainda como conselho
local. E depois nós vamos mandar tudo isso para o Conselho Geral. O Conselho Geral, isso tudo precisa estar na diaconia no iníciozinho de dezembro. Mas é lógico, a resposta sai quando, Givanilson? A resposta nós sabemos que só vai sair lá para o início, talvez, ou meio de fevereiro. Porque existe aquele nosso recesso de janeiro, né? E o Conselho Geral vê todas as missões. Se Fortaleza a gente vai ver 300 e poucos pedidos, imagino que são todas as missões para o Conselho Geral ver pessoa por pessoa. Né? Então, demanda tempo. Eles trabalham pessoa por pessoa também. Então, não é muito simples assim. Pronto, eu acho que eu terminei. Não, tem mais alguma coisa, né, Roseli? Aí depois as perguntas, depois desse momento. Quero pedir que ligue os microfones e vamos ler essa profecia juntos. Isso é uma profecia, isso não é uma frase. Aí no 3 nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Somos sagrados, temos Deus em nós. Lê aí, Marcílio, só o Marcílio, por favor. Somos consagrados, pertencemos a Deus e pertencendo a Deus, podemos dizer também que Deus em nós. Pega Suzy, pouquinho, lê pega aí. pouquinho. Lê aí, por favor, Suzy. Suziane, consegue me ouvir? Somos consagrados, pertencendo a Deus, podemos dizer também que temos Deus em nós. Amém. Irmãos, aqui é uma profecia de Deus para nós. Né? Então, é uma profecia do Conselho Geral reunido e Deus nos deu essa profecia. Né? Que nós somos consagrados e nós pertencemos a Deus. Por isso, esse é o caminho que nós queremos para os nossos formandos. A consagração. Amém. 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 Alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração, alguma contribuição mesmo que queira fazer agora? Primeiro nós temos que saber quem tem, para saber se a gente tem tempo. Certo? Antes de fazer, se você quiser escrever, diga, eu tenho, a Eliane já disse que tem. Eu quero fazer uma pergunta. Certo? Só para a gente tentar administrar. Então, só a Eliane tem, né? A Eliane fala e eu não vou dar mais espaço não, viu? Eu tenho. Eliane tem, eu tem. Amém. Deixa eu ver mais. Pronto. Renato, tu não venha não, viu? Se for tu, eu não vou deixar não. O Renato não tem. Não, não é dúvida não, era só para aprofundar uma coisa. Ai, amém. O Gesso tem. Pronto. Então fica a Eliane, fica o Eudes, aí vem o Gesso, o Renato e o Gesso. Não estou conseguindo escrever, Givanilson, mas eu também teria. A Dicilene, pronto. Antes das nossas perguntas, eu espero que essa noite, esse material, eu espero, se vocês não anotaram, a gente pode tentar ver uma maneira de chegar até vocês, para vocês ainda conversarem um pouquinho como equipe de formação, porque o nosso desejo, na verdade, gente, é lógico, é um material nosso mesmo, né? Nosso que eu digo, não pode sair daqui. Não pode emprestar, não pode ficar a gente viralizando. Ah, mas o formador de discípulo quer, o formador... Não. É uma coisa bem específica, a gente quis fazer, voltado para esse momento, construímos pensando aqui nesse momento, mas a gente pode fazer chegar até vocês, e até mesmo como equipe de formação, vocês conversarem mais,
né, a partir também do que nós conversamos essa noite. Né? Então, se assim quiserem, a gente manda hoje mesmo. Viu, Roseli, lá por Renato, tu me manda que eu envio lá no grupo e acesso por aí, os coordenadores de colegiado para chegar até você. Pode ser? Se quiserem, se não quiser, também a gente não manda. Mas o objetivo é, quanto mais a gente tiver inserido, melhor, né? Então, vamos lá. Pode ir, Eliane. Então, a minha não é colaboração como a do Renato, né? É uma pergunta. O bipolarismo é impedimento para uma consagração? Assim como você colocou esquizofrenia, eu quero saber se bipolarismo é. Tem graus, né? É porque, como muitas doenças têm graus, a gente tinha que saber grau. Né? O grau que eu digo da doença, entendeu? Sim. Porque tem doenças, por exemplo, que o grau é lá embaixo. Mas tem doenças que não têm condições. Esse daí, num grau altíssimo, entendeu? Se torna. Mas não tem como a gente chegar e dizer, por conta disso, o fulano tem. Então, a gente tinha que pontuar mesmo, tinha que entender. No caso desse, entenda o que é que eu vou dizer. Se o formando já está bem perto da gente, nós podemos motivar, encaminhar para um profissional, entender melhor, entende assim? Porque não adianta também um formador agora dizer assim, tem que fazer um teste, tem que ir para um profissional porque vai mandar. Não. Se há dúvida, se o caminho não foi bem feito assim no sentido de acompanhamento mais de perto, não tem como. Mas se o grau for muito elevado, a gente tem que conversar mais, aprofundar. Mas é grave, se torna uma coisa grave. Grave a ponto da gente até estudar. Gente, tem coisas que nós estamos estudando com sacerdotes que não é da comunidade, mas o nosso querido Padre Silvio tem casos que a gente apresenta a ele, que ele tem que estudar com alguns sacerdotes que realmente são estudiosos na igreja e são indicados para esse tipo de casos, para saber se pode ou não pode. Vocês entendem que é uma coisa que requer algumas consultas, às vezes. Obrigada. Eu disse. Pronto, Givanilson, a minha dúvida, cara, é só nessa questão quando a gente tocou no assunto da nulidade, né? E aí, eu fiquei um pouco confundido quando você falou. Quando a pessoa ela trilha um processo perante a igreja e tudo desse processo de nulidade, ela pode permanecer no caminho de consagração, não é isso? E mesmo que se ela é separada, ela pode permanecer no caminho de consagração, certo? Ela pode. O que ela não pode é, eu deixei a minha esposa e o que é que acontece? Eu não sei se eu vou aguentar não me casar de novo, mas eu não posso, numa vida consagrada, se não há nulidade aqui, se o matrimônio ele não tem espaço para isso, eu não posso me consagrar. Então, eu tenho que ter a convicção que eu nunca mais vou poder me casar. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que, diante da comunidade, no meu questionário, dizer eu sou separado, e tenho ciência que diante de Deus eu vivo um matrimônio e tenho que responder em algum espaço. Ou formador comunitário tem que botar no seu parecer em algum lugar que esse formando tenha consciência disso. E ele não vai se dar mais em matrimônio. E não pode, né? Nesse caso. Deu para entender? Deu. Não, ficou claro. Agora só a pessoa está trilhando um processo perante a igreja, vai haver brecha perante a, digamos assim, a lei canônica, né? Então é positivo, né? É isso? Mas eu quero aproveitar aqui. Eu quero fazer da sua pergunta uma outra colocação, certo, gente? A pessoa que
houve ela casou, e no matrimônio ela viu que há esse espaço, né, e está trilhando diante da igreja, o que é que acontece? Ela não pode caminhar com ninguém, ela não pode namorar com ninguém, ela não pode ter relação com ninguém, ela não pode aprofundar relacionamentos, não mesmo, não pode. Deu para entender? Por quê? Porque ela já está não vivendo, na verdade, ela já está não vivendo. É porque escreveram um negócio aqui, eu me perdi. Não vivendo o sacramento. E ela está ainda portando o sacramento. Ela tem que concluir os processos para dar início a esse outro processo na vida dela. Compreendido, Givanilson. Obrigado, viu? Por nada. Agora é o Renato, né? Não, ela seria só para colocar uma coisa, que o que é mais importante para nós exercermos como formador comunitário e assistente é o pastoreio. Então, se nós exercermos a nossa paternidade e maternidade espiritual sempre, a gente vai conhecer o nosso formando. E aí isso vai ajudar muito no discernimento. Toda primeira quarta-feira, a gente tem uma reunião onde todos os formadores comunitários se reúnem com seu núcleo. Eu quero só reafirmar que nesse dia é importantíssimo que você pastoreie, que você veja a vida dos irmãos, né, que você interceda, que você planeje e faça também os acompanhamentos. Porque o acompanhamento, ele é a base de muitas coisas para você conhecer o formando. Porque para você dar um parecer, por exemplo, você não acompanhou o irmão durante o ano. Chega no momento de discernimento, aí você, não, agora eu tenho que acompanhar porque eu vou ter que entrar no discernimento. Não é bem assim, né? Eu acho que deverias fazer no tempo de discernimento também, sim. Mas é um processo que nós deveríamos estar sempre acompanhando para conhecer o irmão. Suponhamos que próximo ao discernimento, aquele irmão não esteja bem. E ele responda o questionário, e se você realmente conhecer o irmão, conhecer o seu filho, você vai saber que aquela resposta é uma resposta pontual. Que muitas das vezes ela não reflete aquilo que ele é. Então, é muito importante a gente perceber o nosso irmão como um todo. Não só para um discernimento, mas sempre acompanhar aquele irmão. Porque você sempre vai conhecer. A questão que foi perguntada aqui é a questão do foro íntimo e do foro externo, com relação à questão da homossexualidade, com relação a outras coisas nesse sentido. Na verdade, o formador comunitário, ele escuta todas essas realidades, mas o formador pessoal é que vai aprofundar no foro íntimo todas as questões. Certo? E pronto, e a questão do parecer que a gente já viu, que durante o discernimento se reúne formador comunitário e formador assistente para fazerem os discernimentos. Isso é assim, mas o formador, quem acompanha esse irmão é o formador assistente, não é o formador comunitário. É por isso que os dois devem discernir juntos e, se for o caso, assina os dois o parecer, né? É só isso para contribuir da importância do pastoreio sempre, né? Principalmente na época do discernimento. Gesso, meu santo, é você. Certo. A primeira pergunta é relativa às reciclagens, né? Como a primeira pergunta, vocês estão vendo, né? Ele está tem mais de uma. Essa Ludmila, não sei não, viu? Essa é a primeira pergunta.
A segunda é sobre o retiro de mudança de nível, retiro de célula. Como é que vai ser? Como é que vai proceder, né? Uma outra questão é sobre os acompanhamentos. Nós começamos o ano formativo no dia 16 de fevereiro. Então, nós temos até o dia 30 de outubro para entregar o questionário e o parecer ao colegiado, ou seja, são 8 meses. Desses 8 meses, 7 foi durante a pandemia. Então, nós fizemos acompanhamentos online. Nós precisamos de alguma orientação da comunidade para que a gente possa também fazer algum acompanhamento presencial, ou se é livre para cada um, não sei. Existe alguma orientação nesse sentido? E eu tenho mais uma outra pergunta sobre a data de entrega do questionário respondido pelo formando. Aqui não ficou claro para mim, não. A data para entrega do questionário ao formando é de 10 a 20 de outubro. E a data para entrega do questionário e parecer ao coordenador do colegiado é dia 30 de outubro. Mas a data que o formando deve entregar o questionário respondido, até quando? Cada setor vai estabelecer essa data? Essa é a minha pergunta. São essas perguntas. Deu para entender aí, Givanilson? Demais. O Gerson, ele quer me complicar, mas eu estou pedindo a Deus a sabedoria de não me complicar diante de você. Porque eu posso abrir um espaço que eu não tenho autoridade para abrir. Gente, sobre as reciclagens, nós precisamos entender. Se daqui por formando responder não houve, pronto, não houve reciclagem. A comunidade, por exemplo, nós estamos entendendo esse tempo de pandemia, né? E a dificuldade mesmo, porque se nós não estamos com ele a nível presencial, estamos com muitas dificuldades, nem por conta do que nos aconteceu, ainda nos acontece, que é a questão da pandemia. O que é que nós temos que fazer? A vida do formando ela é um todo, né? Desde o P1 até hoje. E, nesse tempo, muitas coisas se levantaram, mas nós não podemos fazer um discernimento só pautado nesse ano. Né? Não deve pautar apenas esse tempo. Eu acredito, em nome de Jesus, eu acredito, viu, Gerson? Presta atenção no que eu estou dizendo. Que daqui para o final do mês nós vamos já começar a marcar um encontro ou outro presencial, uma formação ou outra, e talvez seja necessário, ou eu acho que nós vamos sim poder, pelo menos, fazer esse acompanhamento para ver, para sentir, né? Aí as reciclagens ficam nessa, que eu acredito que nossos formandos não vão, mesmo voltando, seja lá em outubro ou novembro, mesmo voltando, eu acredito que eles não, alguns talvez não consigam, mas a comunidade vai dar uma direção mesmo para isso, vai ter uma direção. Para quem não conseguiu fazer até eu digo, vir a resposta do governo geral. Dá para entender? Eu já respondi 2 ou foi 3. Sobre a data eu coloquei no dia 10 a dia 20. Mas o formando ele pode fazer um dia de retiro pessoal e preencher. É o máximo, entre 10 e 20 é o máximo que eles têm. Nós sabemos que nós temos uma tendência de responder dia 19, ou dia 20 mesmo. Quanto mais tempo dá, mais tempo as pessoas guardam esses questionários. Se a gente der apenas 3 dias, gente, eles respondem em 3 dias. A questão é que quanto mais espaço dá, mais o povo vai protelando as coisas. Então, tem 10 dias aí, mas você, formador comunitário, você pode dizer, gente, vamos fazer de 10 até dando 8 dias, 7? Pode, mas sabendo que a margem para você, para ele te entregar, são 10 dias. Aí tu fez uma última. O retiro de mudança de nível. O retiro eu estou devendo essa e vou permanecer, porque eu até já dialoguei com o Renato e eu já conversei com a Angélica. Acredito que na próxima semana a gente vai dar uma direção. O Renato vai nos orientar, viu? Mas nós vamos ter uma direção, sim, breve sobre o retiro. E amém. Agora é a de Silene.
Boa noite. Boa noite. Givanilson, é uma dúvida assim que tá. Eu recebi 12 formandos da célula anterior, certo? Em alguns casos até bem complicadinhos, né? Sendo que alguns desses formandos eu nunca vi, assim, nem online, porque que acompanha o assistente, entendeu? Embora tenha conversado por telefone, por uma ligação ou outra, mas eu confesso que eu não sei se a gente consegue, assim, porque como são casos mais, né, delicados, tocar realmente determinadas situações, entendeu? O tempo foi curto, pandemia, online, e tem outras situações. Tenho formandos que vieram aqui em casa, que a gente conversou, conviveu, que eu acompanhei bastante, mas tem formandos que não tinha nem internet, entende? E ficou quase a pandemia inteira conseguindo participar de uma ou duas reuniões e conseguiu ser formado muito, assim, de forma muito dificultosa mesmo. E não eram meus, era do ano passado também, certo? Então, assim, como é para não ser injusta com uma pessoa dessa, entende? Como é que eu faço, assim? É um discernimento meio complicado em relação a isso, né? Eu estou em dúvidas em relação realmente como fazer um bom parecer, até para os assistentes também, né? Nós temos uma formanda de uma forma específica que ela foi, assim, muito difícil, ela não tinha celular, ela não tinha internet, e de vez em quando a gente conseguia, nem telefone fixo, às vezes a gente conseguia falar com ela. E são muitas situações, até massa. Tinha formandos que foi resistente online. Resistente. Ah, não gosto de ser formado online, entendeu? E eram formandos bons até, sabe? Formandos assim, bem, mas se colocaram com essa resistência mesmo, foi um difícil assim mesmo, mas enfim, nós fomos dando aquela sabedoria, aquele jeito, entendeu? Eu achei que esse ano foi meio complicado, sabe, Givanilson, assim, então eu queria que você... Eu queria que você... Oh, Dicilene, engraçada. Gente, Dicilene, eu concordo contigo. Realmente foi um ano atípico, né, nas nossas vidas. Mas o que é que eu posso dizer sobre isso? Da mesma forma que nós não podemos prejudicar o formando por conta do tempo, né? Aquela história lá que eu já pontuei no início, que a gente leu até aquela frase, saber se é o tempo favorável, nós precisamos realmente também não prejudicar. A questão nós precisamos viver com muita retidão, com muita justiça e santidade, né? Já nos diz o cântico evangélico. E o que acontece? É um fato isso daí. Você pegou o formandos e outros também aqui pegaram formandos que não conheceram, que não teve nenhum acompanhamento presencial. Mas nós não podemos prejudicar o caminho da pessoa por conta disso. Nós temos uma questão dentro de nós, que é a nossa consciência. Por isso que nós precisamos motivar os nossos formandos que, diante de Deus, antes de responder qualquer questionário, diante de Deus, o que é que você percebe? Diante de Deus, como foi esse tempo? Diante de Deus, eu acho que nós precisamos ajudar os nossos formandos a entender que a consagração é eles e Deus. Nós somos apenas um instrumento, né? Nós somos apenas uma mão no meio do caminho. É difícil? É. Vale a pena ainda conversar com a formadora antiga, se ela foi formadora durante 3 anos deles? Vale. Vale a pena, a partir de agora, ligar mesmo, conversar ao máximo. Mas como era ele nesses 3 anos? Entenda, vou dar um parecer bem seguro? Não vou, não tem como. Mas eu vou dizer, esse formando chegou aqui na época da pandemia, mas em consulta com a formadora antiga, ele passou 3 anos lá, era assim. Ele não mudou de nível por conta disso. É bom pontuar. E formando os que não mudam de nível, a gente vai atrás também de pastoreios antigos. Né? O pastoreio do ano passado. E você pode dizer abertamente, não quero ser injusta, estou em dúvida por conta disso, por conta da pandemia, seja transparente também no parecer. Sabe? Mas é muito bom você dizer. No final de tudo, eu tendo para isso. Bom,
Givanilson, eu tenho informando que já é a 4ª vez que ele está no D2. Então tem alguma coisa aí. Então, perdão, gente. Entendeu? Então, assim, eu vou consultar 4 formadores, entende? É um negócio complicado, mas tudo bem. Não, mas você consulta só o último. Só o último, porque o último deve ter elementos do último antes dele. Então, ele pode lhe dar uma visão muito boa, não precisa consultar 4, não. Sim, é complicado, mas tudo bem. Eu tenho medo de ser justa com essa pessoa especificamente também, entendeu? Porque é uma situação mais delicada, que pode até sair da comunidade. Agora, o que eu acho, nesse caso, nós precisamos fazer um acompanhamento. Seria muito bom se nós pudéssemos fazer esse acompanhamento presencial. E, meus queridos, nós não devemos ter respeito humano. Eu sei que a nossa hora avançou 3 minutos, mas eu vou terminar. A disciplina era a última, né? Nós não podemos ter respeito humano. E para fazer as perguntas acertadas. Você acha que é tempo de Deus mesmo? Olhando para o formando. Aí ele diz, sim, mas diga o porquê. Por quê? Não é porque eu quero me consagrar. Isso não é a resposta, gente. Não, eu sinto porque Deus está me conduzindo nesse caminho. Eu sinto porque eu amadureci nisso. Eu sinto por conta disso. Nós precisamos fazer, nem que seja virtual o acompanhamento, mas fazer perguntas acertadas. Como foi esse tempo de pandemia? Resuma para mim o que foi mais difícil para você, o que foi benefício para você, como foi você se sentiu uma testemunha. Você pode dizer que você é uma testemunha como vocação, como discípulo, como alguém que pede a primeira consagração. Eu acho que vale, principalmente para esses casos, mas para todos, as perguntas acertadas. E é lógico, o formando insiste, persiste, é a consciência dele. Givanilson. Sim. Não, eu queria só Givanilson, lembrar que no dia que nós tivemos aquela reunião com o padre Silvio, ele falou que as confissões estavam liberadas, então ele liberou também as formações, aconselhamento e, consequentemente, também o acompanhamento do formador conformando, né? Desde que não tivesse tumulto, manter-se a distância de 2 metros. Então, eu acho que nesse tempo é de suma importância que essas formações sejam presenciais, né? Legal, Isabel. É porque tu tá vendo que eu estou querendo não me comprometer, né, Isabel? Mas é isso mesmo, Isabel está certa. Mas eu estou brincando, gente. Não é que eu não queira me comprometer, não, é porque são coisas tão delicadas, né? Aí ele ficou realmente, a Isabel fez essa pergunta, alguém pontuou lá, e foi isso mesmo. Então, vamos deixar demorar mais... Posso fazer uma pergunta? Só um momento, vamos deixar mais uma semana, ou mais uns 10 dias, e depois começar a marcar esses acompanhamentos, mas também de acordo com o protocolo, viu, gente? Não bote cadeiras juntinhas, afastado, álcool em gel, com máscara, com tudo mesmo que a gente precisa. Só para terminar aí, olha, eu quero que fique bem claro para mim, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta de novo. Quem está em processo de nulidade, que não saiu a resposta ainda, pode ir para a consagração? Pode. Agora, se ela não pode, essa pessoa não pode, é dizer que está caminhando, namorando, gostando de alguém. Não, isso é tudo impedimento. bem, entendi. Isso é impedimento. Entendeu? O impedimento é uma pessoa que está no processo de nulidade dizendo que está caminhando, não é gostando. Gostar, eu posso gostar. Mas é caminhando, é saindo para isso, para aquele contar a pessoa. Não pode. Não pode. Isso é um escândalo. Eu deixei claro, gente, eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês. E é isso. Deus abençoe. Aí eu finalizo dizendo, nós temos o braço do coordenador do colegiado da Aliança, temos o Renato, e eu também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês. Estamos aqui para servir. Né? Então, vocês podem mandar
Se me ligar, eu não vou atender, mas eu vou responder todas as perguntas que me fizerem no zap. Pode mandar áudio. Eu agora estou reconciliado com áudio. Pode mandar áudio, pode escrever. Viu que a gente vai tentando interagir. É porque, gente, perdão, mas eu saio de uma reunião para outra, né? Então, fica mais difícil atender. Mas sempre a gente tenta dar uma resposta pelas mensagens. Amém? Amém. Obrigado mesmo, Amém. viu? Deus abençoe. O Renato vai finalizar. Deus abençoe. Eu gostaria de agradecer imensamente o Givanilson, eu acho que foi muito bom, foi muito esclarecedor, foi também muito informativo, e eu acho que foi muito bom essa presença para que a gente possa dirimir todas as dúvidas e nos sentir mais formados e seguros, né, diante de todo esse processo. Givanilson, só uma pergunta, está confirmada a Assembleia para sexta-feira? Sim, Assembleia sexta-feira, viu, gente? Ok. Assembleia comunitária. Ah, perdão. Mas só aproveitando, nós vamos mandar para o coordenador do colegiado, a gente manda porque vai atualizar só o cabeçalhozinho, até segunda-feira ou terça o questionário e o parecer. Pode ser, né, Renato? A gente já envia para vocês já olharem. Agora, gente, não entrega o formando agora. Por quê? Porque eu acho que esse acompanhamento é necessário. Eu acho que o retiro pessoal é necessário. Vocês vão ter que agora preparar um pouquinho, né? Os processos, aproveitar uma célula comunitária, ou pedir o coordenador aí uma sexta-feira, no lugar da oração, ser um momento de conversar mais sobre alguns critérios. Alguns desses critérios, nós não precisamos aprofundar, mas nós precisamos conversar, ou apresentar o questionário e dizer, gente, faça assim, seja claro. Eu não sei. Mas é só isso. Então, até segunda-feira a gente manda o questionário. Givanilson, tá é Jackson, bem rapidinho. A pergunta é, esses questionários, eles serão entregues via mídia ou via documento? Infelizmente, felizmente não, graças a Deus vai ser documento. O Conselho Geral pediu documento mesmo. Nós vamos ter que ter eles todos na assistência local. Na verdade, é documento mesmo, impresso, assim. Tá bom? Obrigado. Tchau, gente. O Renato caiu, não, né? Ele tá aí, né? Tô aqui. Pois pronto, Renato. Vou ficar calado. Mais uma vez, obrigado, Givanilson. A Hanna está aí? Está na reunião, a Hanna? Sim, estou. Meus irmãos, nós temos uma grande alegria hoje, né? Hoje é aniversário da nossa querida irmã Hanna. Tem motivo de muita alegria, né? Motivo de muita gratidão a Deus, né? Pelo dom da vida dela, né? Por tanta oferta de vida, por tanta, assim, prontidão em servir a Deus e a servir os irmãos e a comunidade. É um grande presente de Deus, viu, Hanna? Que Deus te abençoe sempre, que Deus te conduza sempre nesse caminho de santidade. Ficamos muito felizes por você, principalmente nesse dia, né? Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos. Muito feliz por estar aqui servindo, né? Assim, a nossa vida é para isso mesmo. É uma grande alegria, Hanna. Obrigado por tudo. Pois vamos cantar os parabéns para ela. Vamos abrir os microfones. Renata, ela puxa, que ela vai puxar afinado. Ela puxa. Eu vou interromper aqui a gravação, viu? Deixa eu interromper. Tá.